Primeiro, gostaria de dizer para vocês que nós fizemos algumas mudanças no canal, no nosso planejamento. Então, às terças-feiras, a professora Grace vai divulgar os vídeos de Libras e nas quintas-feiras nós vamos dar continuidade, como a gente havia dito no primeiro vídeo, às discussões pedagógicas, das crônicas, dos textos comentados e o que mais vocês quiserem nos sugerir. Se tiverem sugestões, por favor, deixem nos comentários, vamos receber com muito carinho, analisar cada uma delas. E gostaríamos também que vocês comentassem as reflexões que as leituras que a gente sugere têm proporcionado para vocês. Combinado? Então, nós vamos para a nossa primeira discussão sobre a crônica da Riane, Menina dos Óculos Cor-de-Rosa, e a própria Riane vai falar um pouquinho com a gente sobre o que representou essa experiência na trajetória dela. Vamos lá, então? Menina dos Óculos Cor-de-Rosa. Fitou-me a aula inteira. Olhava para trás e sorria. Parecia que sabia quando ele mexia. Olhava e cochichava com a colega do seu lado. Até prestou atenção na aula. Pareceu, pelo menos, mas sempre olhando para trás me procurando. Menina bonita, de óculos cor-de-rosa, com um tampão no olho esquerdo cor-de-rosa também. Cabelos encaracolados, aloirados, presos num rabo de cavalo. Com seu casaquinho rosa, tinha que se virar quase toda hora para poder me enxergar. Eu, sentada na última carteira, bem lá no fundo da sala. Às vezes sorria de volta. Outras, fingia que não via que ela incessantemente me vigiava. O que pensava? Ao tocar o sinal no final da aula, não se aguentou. Guardou correndo o material em sua mochila e veio ao meu encontro a falar. Você é aluna? Não, sou estagiária. O que você faz no seu serviço? Pensei rápido para formular uma resposta, pois não queria falar do meu desemprego. Sou estudante, estou estudando para ser professora. Ah, então você vai dar aula. Pensei que fosse aluna, tem cara de criança. Sorri instantaneamente. Vai ser professora, então. Vai ficar aqui amanhã? Acho que sim. Até amanhã, professora. Até. Fiquei pensando nesse diálogo que durou poucos minutos, relembrando a expressão facial tão natural daquela menina. Senti-me aprovada naquele momento. Refleti, então, sobre a tão famosa questão. Você trabalha ou só dá aula? Estava eu ali me preparando para então ser professora, estagiando. Estava estudando para dar aula, e isso seria minha profissão, meu trabalho. O meu sustento sairia desse serviço. Eu estava realizando naquele lugar o aperfeiçoamento da minha escolha de profissão, onde, depois de já formada, escolhi exercer minha especialidade dentro de salas de aula. Então, por que ainda não me achava professora? Para aquela pequena menina que estava tão acostumada a estar na escola no meio de tantos professores, me identificou como uma professora e com poucas palavras concluiu quem eu era naquele lugar. De onde eu buscava a minha aprovação? Era dos tão sonhados diplomas ou dos experientes professores que tive contato e tanto aprendi? Era a aprovação das pequenas crianças ou dos meus futuros alunos? Ou era da minha própria aprovação que eu tanto buscava? De estagiária, me vi um dia à frente da sala de aula. Tive a grande oportunidade, quando uma professora precisou faltar. Cabeçalho na lousa, atividade no livro, hora do recreio, pede para falar mais baixo, faz a chamada e mais exercícios. Mas não era mecânico, nem muito menos imitação e repetição. Era uma experiência ímpar, era a oportunidade de executar com maestria o papel de professora, colocar as teorias em prática e, melhor de tudo, trazer a humanidade na minha aula. Eu me vi, no final daquela linda experiência, realizada através dos óculos cor-de-rosa da menina que me olhava. Era essa aprovação que eu buscava, a naturalidade de ser professora. Refleti, escolhi ser professora, aprendi a ser professora. Estou melhorando como professora, eu sou professora. Olá, espero que todos vocês estejam bem. Por aqui, tudo tranquilo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a crônica da aluna Riane, Menina dos Óculos Cor-de-Rosa. E para começar essa nossa conversa, eu escolhi o último parágrafo, em que a Riane diz assim: refleti, escolhi ser professora, aprendi a ser professora.
estou melhorando como professora. Eu sou professora. E ao ler a crônica, e especificamente esse trecho, logo me lembrei do Paulo Freire, mais especificamente do livro Pedagogia da Autonomia. Tem 2 pontos nesse livro que me chamam muito a atenção a partir da leitura dessa crônica, né? Então, no capítulo 2, o Paulo Freire fala um pouco, ele tem um item que trata do inacabamento do ser humano, né? E que a consciência desse inacabamento é uma mola propulsora para que se enfrente e ultrapasse os desafios e avance, se desenvolva e continue em constante transformação e aperfeiçoamento, né? Então, essa é uma característica fundamental do ser humano, né? Esse inacabamento, essa busca, esse constante aperfeiçoamento. E um outro item extremamente relevante e que está ligado então a esse último parágrafo da crônica, está no capítulo 1 da Pedagogia da Autonomia, quando Paulo Freire nos revela a questão do pensar sobre a prática, do pensar criticamente sobre a prática, reflexão sobre a ação, né? Então o professor, ele durante o seu processo de formação e durante a sua atuação, ele deve ser alguém que pensa criticamente sobre as suas ações em sala de aula, né? Sobre a sua prática. E eu separei aqui um pequeno trecho para a gente pensar e aprofundar um pouquinho essa nossa conversa. Cito Paulo Freire. Na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. Fim de citação. Então, a gente pode pensar de que maneira a teoria que nós aprendemos, né, na universidade, nas instituições, nos possibilitam uma reflexão crítica sobre o fazer que temos diariamente nas salas de aula, né? E aqui no final ele fala que essa teoria quase se confunde com a prática e na verdade ela embasa essa reflexão para que essa prática possa ser mudada, aperfeiçoada e melhorada. Então, quando a Riane nos coloca aqui que ela refletiu, parou para pensar, que ela escolheu ser professora, né? Ela está melhorando como professora, está aprendendo essa profissão e criando uma identidade docente, né? A gente pode fazer então essa relação com o que nos traz Paulo Freire nesse livro Pedagogia da Autonomia, tá? E no final ela diz assim, sou professora, né? Então é nessa construção diária do pensar sobre a prática, pensamento e ação, reflexão, ação, em que ela se constitui enquanto docente. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo dia para vocês e até a próxima. Olá, meu nome é Riane, eu sou aluna da formação pedagógica e eu fiz parte da construção do livro Crônicas na Escola, Fragmentos do Cotidiano, onde os alunos da formação pedagógica de 2019, cada um escreveu uma crônica de alguma experiência, alguma reflexão sobre o que aconteceu dentro da sala de aula, dentro da escola. E a minha experiência que resultou na crônica foi no meu primeiro dia de estágio. A menina dos óculos cor-de-rosa, no final da aula, me veio perguntar o que eu estava fazendo ali, na sala dela, né? O que eu estava fazendo ali?
E ali de surpresa eu tive que responder para ela. Isso me fez refletir, pensar sobre o que eu estava fazendo realmente, me tornando uma professora, agregando meu profissional, né? E estudando, me dedicando para aquilo, para se tornar professor, para ser, né? Exercer a profissão. E o mais legal é que ao longo do estágio eu tive a oportunidade de estar dando aula para aquela menina, ser a professora daquela classe por alguns dias. E foi muito interessante estar de frente à menina dos óculos cor-de-rosa, né, a minha grande juíza, e estar ali ministrando aula, dando aula para ela, sendo a sua professora. Isso foi muito interessante e com certeza para mim foi um marco muito grande na minha carreira profissional. Foi um ritual de iniciação que foi eternizado nesse livro de crônicas, o que foi muito legal, né? Muita satisfação de estar ali naquele livro eternizado, o meu ritual de iniciação como docente, né? Como foi o meu início de construção da minha identidade docente. Isso foi muito legal, a criação dessa crônica foi muito inspiradora e com certeza é um marco para mim e está eternizado nesse livro. Bom, eu gostaria de propor, diante da fala da Riane, que a gente fizesse uma articulação entre o que ela escreveu no texto e esse relato que ela fez no vídeo para nós. Vou retomar algumas falas dela, mas gostaria que a gente pensasse um pouquinho agora na importância da reflexão, já destacada pela professora Marina, para o processo de construção da identidade profissional docente. Então, é interessante que quando a Riane, no momento do texto, ela fala sobre o diálogo com a menina, ela até se refere ao refletir, né, sobre essa experiência, ela diz o seguinte: fiquei horas pensando nesse diálogo, que durou poucos minutos. Então, ela mostra que foi um momento curto, breve, porém rendeu muita reflexão depois. Então, isso ilustra um processo de reflexão e de formação profissional da Riane. Ela se põe a pensar em quem ela realmente é, ali naquele espaço, naquele momento. E me lembro muito de um texto da professora Marie-Christine Jossot, em que ela fala sobre percurso formativo e a importância de se estudar o percurso formativo para a compreensão da identidade docente, né? O texto se chama Da Formação do Sujeito ao Sujeito da Formação. Ele é de 2010, eu vou deixar a referência no comentário para vocês. Nesse texto, Jossot traz o conceito de momentos charneira, que são momentos na trajetória do indivíduo em que ele se põe a pensar de uma maneira muito específica, né? Então, vou ler as próprias palavras da autora, como ela define esses momentos charneira. Ela diz: são designados como tal porque o sujeito escolheu, sentiu-se obrigado a uma reorientação na sua maneira de se comportar ou na sua maneira de pensar o seu meio ambiente ou de pensar em si por meio de novas atividades. Esses momentos de reorientação articulam-se com situações de conflito ou com mudança de estatuto social ou com relações humanas particularmente intensas ou com acontecimentos socioculturais, familiares, profissionais, políticos, econômicos. Nesses momentos charneira, o sujeito confronta-se consigo mesmo. A descontinuidade que vive impõe-lhe transformações mais ou menos profundas e amplas. É como se para Riane o diálogo com a menina, por mais breve que seja, ele representasse um momento de profunda reflexão para ela. E para o papel que ela estava desempenhando naquele momento, naquele espaço, dentro daquela sala de aula. E aí ela se pergunta no texto: por que ainda não me achava professora?
E em seguida ela diz que a menina a via como uma professora. E no vídeo ela relata, olha, ela foi a minha grande juíza. Então ela se sentiu impelida a pensar sobre quem ela era, de fato. E aí ela começa a se ver como professora. E ela diz, né, 2 vezes no vídeo, olha, esse foi o meu ritual de iniciação. Depois estive à frente da sala e sempre diante da menina dos óculos cor-de-rosa. Esse processo de início, que ela pôde vivenciar por meio de uma experiência de estágio, ele traz muitos sentimentos, muitos receios e também a descoberta de se perceber como professora. Então, vários autores do campo de formação de professores falam sobre esse processo de tornar-se professor, né? E todos os sentimentos que ele pode despertar, como o sentimento de descoberta, o sentimento de sobrevivência, e futuramente a gente pode falar mais detalhadamente sobre esse processo. Mas nesse momento o que eu queria destacar essa construção da identidade. A Riane conclui a sua fala, ao retomar o texto, falando exatamente sobre isso, sobre o quanto essa experiência contribuiu para a construção da identidade. Que segundo alguns autores, como Marcelo Garcia, por exemplo, e outros da área de formação, eles destacam que a identidade ela não é algo que você constrói e pronto, e finaliza. Ela é algo processual, de caráter relacional, que você constrói na relação com o outro. E essa experiência vivenciada pela Riane nos permite visualizar de um modo bem concreto como isso pode acontecer. Bom, pessoal, essa foi a nossa discussão de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado e contamos com a participação de vocês nas próximas discussões. Relembrando, aguardamos os comentários de vocês e as sugestões de conteúdo. Para a próxima semana, dando continuidade às discussões sobre as crônicas da escola, nós vamos discutir a crônica Lembranças de uma Educadora, da Ana Paula Braga. Esperamos vocês, façam a leitura e a gente se vê. Um abraço!